E o tema dessa mensagem é a necessidade de sabedoria. A necessidade que nós temos da sabedoria. Louvado seja Provérbios 23, 23, diz a palavra de Deus. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento. Preste atenção às palavras da palavra de Deus. Compra vai nos custar um preço. Compra, se você deve comprar alguma coisa, se você deve investir em alguma coisa, em 2026, compre a verdade. Não a vendas. Tem gente que vende a verdade. Compra a sabedoria. Compre a disciplina e o entendimento. Nessa igreja, o Senhor tem começado a fazer uma obra de iluminação em nossas mentes. Nós vamos orar por luz, mais uma vez, em nosso entendimento. As trevas, elas estão na ignorância da mente. Nós queremos que o sangue de Jesus, mais uma vez, venha sobre a nossa cabeça, destravar os registros da iniquidade que impedem que a sabedoria de Deus seja clara na nossa mente. Há muitas pessoas enganadas dentro da igreja, porque embora elas estão ouvindo a verdade, dentro está travado. Existem véus, são véus espirituais, são véus malignos, são véus que têm raízes nos pecados familiares do passado. Gerações e gerações de pecados, uma montanha de iniquidade que impede que essa pessoa que está na igreja hoje entenda, compreenda, veja, enxergue. Há uma guerra das trevas em nosso entendimento. No entanto, toda a provisão de Deus para nós está em sua revelação. A sabedoria de Deus nos vem pela sua revelação. Você precisa orar pela sua cabeça, para ela destravar. Toda a qualidade de vida que você deseja para 2026 está em uma coisa só. Se você vai enxergar aqui ou não. Se aqui vai aclarar ou não. Ou se as travas vão continuar aqui. Então eu quero que você ore por isso mais uma vez. É isso que Deus quer fazer essa manhã. É isso que Deus vai fazer nessa manhã. Ore por aquilo que Deus vai fazer nessa manhã. Tocar a sua cabeça. Tenha liberdade, Espírito de Deus, em nossa cabeça. Alguém fala para ele, muda os meus raciocínios mais uma vez. Muda os meus pensamentos, muda os meus paradigmas. Muda aqui, come on, church. Ora pela tua cabeça aí, irmão. Ora. Pede misericórdia para que a luz da sabedoria de Deus brilhe dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, que todo endurecimento de coração que impede a sabedoria seja cancelado agora pelo sangue de Jesus. Eu sei que tem várias pessoas com a mão na cabeça e eu pedi para você colocar a mão no coração agora e pedir, quebra o endurecimento do meu coração. Pede perdão a Deus por todo o endurecimento agora e fala para Ele, quebra, tira tudo isso que me endurece. E não deixa eu compreender a voz da Tua palavra. Não deixa eu compreender aquilo que é o Teu chamado, a Tua sabedoria. Pai, eu proclamo o Espírito da sabedoria, o Espírito de conselho, o Espírito de revelação, o Espírito de entendimento, o Espírito de temor do Senhor. O Espírito da revelação venha sobre nós nessa manhã. Anjos de revelação, quebrem as cadeias das mentes nessa manhã. Traga a luz do Evangelho sobre nós. Traz a luz sobre nós nessa manhã. Assim eu te celebro em nome do Senhor Jesus. Pode sentar em nome de Jesus.
Querido, nós nascemos num mundo lindo. Eu não acho que nós apreciamos... gente, desculpa, deixa eu, antes de pregar aqui, deixa eu apresentar os nossos amigos da Flórida que estão conosco. I'm sorry. Joshua e Sarah. Please, fica de pé aí. Eles são os filhos da pastora Ana Paula. Sejam bem-vindos, tá? Muito, muito bem-vindos. Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. I'm sorry. Mas como eu estava dizendo, eu não acho que nós apreciamos com o suficiente o que Deus fez do planeta chamado Terra. Vocês sabem que eu sou um admirador do espaço, do universo. E não existe nenhum planeta bonito como o nosso. Não existe. E só na nossa galáxia, na Via Láctea, só nesse pedacinho aqui, tem bilhões e bilhões de planetas, trilhões de planetas. E o nosso é um planeta lindo. Esse planetinha azul que lá da estação espacial eles conseguem ver o nosso planeta azul. Quem nasce aqui, nasce num lugar lindo. Um lugar maravilhoso, um lugar onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Ele enfeitou a terra e Deus espalhou a sua sabedoria na terra. E esse é um lugar maravilhoso, digno do esforço das criaturas que nascem aqui de admirar. Nós nascemos nesse lugar iluminado pelo sol, a nossa estrela, 12 horas do dia, iluminado à noite pela lua, e quantas canções românticas e quantos poemas na luz da noite e na luz do dia. Nós nascemos num lugar onde Deus nos deu o privilégio de experimentar dia e noite. Não sei se você sabe que se você pegar uma nave espacial e você sair da Terra, não existe noite. A noite existe na Terra por causa do sistema de rotação da Terra. Mas nós vivemos nesse lugar de luz e aos poucos que a gente vai vivendo e nascendo e crescendo, a gente percebe que, apesar de toda a beleza da vida que tem nesse lugar e da luz que existe nesse planeta, a nossa cabeça vive nas trevas. Irmãos, nós nascemos fechados de cabeça. Nós nascemos com a cabeça selada. Nós nascemos dormentes para as coisas importantes. Você precisa entender isso melhor, para você gritar em desespero, para que Deus abra a sua cabeça. Nesse mundo tão lindo, a gente não consegue ver a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Uma glória que a gente não vê, uma glória que a gente não percebe. E eu gostei de uma frase que o pastor Joel falou comigo um dia, depois do culto aqui. Ele falou: nós nascemos encapsulados. Lembra? Encapsulados foi uma palavra muito boa, porque eu lembrei daqueles filmes de ficção, onde as pessoas dormem durante centenas de anos naquelas cápsulas. E eles travam as pessoas naquelas cápsulas, né? E elas dormem lá. 200 anos depois elas acordam. Aí ela acorda: que ano que eu estou? O que aconteceu esses 200 anos? Que ela não entendeu nada, que ela não sabe nada, porque ela estava encapsulada. Assim somos nós. A gente nasce nesse mundo, deu 80 anos e você, e daí? O que aconteceu? O que você aprendeu? Eu não sei, ainda não sei de nada. Eu falo para você, é sério. É sério, é sério, é sério. O que Deus está trazendo nessa palavra hoje é uma das coisas mais básicas que nós precisamos como ser humano, porque nós nascemos encapsulados. O esforço de Deus é nos desencapsular. O desejo de Deus é nos tirar daquelas cápsulas
Deus está gritando para as pessoas: acorda. Deus sabe que nós nascemos dormindo, nós nascemos dormentes, nós nascemos anestesiados. Nós achamos que estamos vendo alguma coisa. E a verdade é que nós não estamos vendo quase nada. Presta atenção, queridos. Nós enxergamos, pela graça de Deus, o suficiente para entrar na casa de Deus. Nós entramos aqui dentro porque um raio de luz varou a escuridão do nosso coração. E nós entramos aqui. Mas muita gente está dentro da casa de Deus na escuridão. A escuridão não saiu ainda. A mente continua presa. As pessoas não sabem ainda o que fazer. Elas querem melhorar, elas querem, e Deus tem mais luz para nós. Mas há uma guerra no entendimento para abrir a mente das pessoas. Nesse encapsulamento, quanto mais nós vivemos, você sabe, a gente, desde o primeiro momento que a gente acorda, até o último momento que a gente morre, o último suspiro, a gente está aprendendo. Você aprende sem estudar. Você é obrigado a aprender com as experiências. Mesmo quando você não quer aprender, a vida te matricula em escolas que você nunca ia. A vida fala: você não quer não, mas você já está matriculado, querido. Você já está na primeira aula. Então, desde bebezinho, desde a primeira mamadeira, desde o hospital, você está sendo forçado a aprender. Deus está tentando forçar a mente da gente a acordar. E quanto mais nós vivemos, se a gente realmente está aprendendo, eu quero falar somente do lado espiritual, porque nós não estamos numa classe de matemática hoje. Quero falar só do lado espiritual, porque a gente veio aqui há 22 anos que a gente vem a essa casa. Todos os domingos a gente está aqui e a gente vai continuar vindo, porque a gente só está vindo aqui buscar uma coisa: sabedoria. Esse livro que a gente lê esse livro para abrir a cabeça da gente. A gente lê esse livro para tirar a gente da escuridão. E há de você que não lê, que tem preguiça de ler e que está olhando para mim. E o diabo não deixa você ler o livro, porque ele quer manter as cordas que ele tem na sua mente. Ele quer manter a escuridão que ele tem sobre você. Porque se ele mantiver você dormindo, ele rouba tudo que Deus tinha para você. Por mais que era de graça, por mais que era pago pelo sangue de Jesus, ele consegue te roubar, porque ele não deixa a sua cabeça abrir. A gente, quanto mais lê, quanto mais estuda, quantos jejuns nós fizemos esse ano, quantas orações, quanto esforço. Por que a gente gasta horas e horas em oração? Porque a gente precisa aprender, a gente precisa de revelação. A gente precisa que Deus nos abra o entendimento. Eu, pela graça de Deus, faço 60 anos agora. Que foi, pela graça de Deus, 60 anos de busca da presença de Deus. E Deus me deu um choque, mais um choque que Ele me deu agora no mês de dezembro. Eu quero celebrar o Senhor por isso. Porque Ele esperou eu fazer 60 anos buscando a Ele para me mostrar que eu não tinha chegado a lugar nenhum ainda. Eu falei: Senhor, eu estou desesperado. Senhor, eu estou chocado com a minha falta de entendimento. Você está tão tranquilo nesse banco só porque você não sabe o que eu já sei sobre mim. Porque se Deus te revelasse o tanto que você não sabe, você estava desesperado. Uma das razões que a gente se conforma na igreja é só porque Deus não nos mostrou ainda o tanto que está escondido de você. O tanto de revelações e pensamentos de Deus que iam mudar drasticamente a sua qualidade de vida. Você não entende nem os demônios que te atacam, você não sabe nem quem eles são, nem por que eles te atacam. Você nem sabe por que as coisas continuam presas. Mesmo orando e jejuando e lendo a Bíblia e fazendo o que você faz e estando na igreja, etc., você não sabe por que as coisas continuam do jeito que estão. Diga comigo: não sabe.
Essa é a característica normal, básica, mais básica de todo mundo. Não saber, não saber, não saber. Isso me causa desespero, porque quanto mais eu aprendo de Deus, do Senhor, do Espírito Santo, por exemplo, 2 Coríntios 2, é um dos capítulos mais fantásticos, 1 Coríntios 2, é um dos capítulos mais incríveis sobre revelação. Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, é um dos capítulos mais incríveis sobre a revelação de Deus para nós. Paulo fala várias coisas ali que são profundíssimas. Paulo fala, para começar, quando eu fui pregar entre vocês, coríntios, eu não fui em sabedoria de palavras humanas, em palavra de sabedoria humana. Porque eu não queria que a fé de vocês se apoiassem na sabedoria dos homens. Porque Paulo já está começando lá de cima, dizendo assim, existe tanto conhecimento supérfluo que pode ser trazido para dentro da igreja, que eu quis livrar vocês desse engano. Que a igreja de hoje, infelizmente, está cada vez mais atolada nesse engano. Sabedorias humanas. Quanto mais a ciência se desenvolve, mais pastores e líderes aprendem com a internet, aprendem com os gurus psicológicos, aprendem com com a inteligência emocional. Eles não têm inteligência do Espírito Santo, não, eles têm inteligência emocional. As pessoas estão cheias de lixo na cabeça, lixo novo, lixo interessante, lixo que não tem nenhuma revelação de Deus, não tem nenhuma vida do Espírito de Deus. No entanto, Paulo fala, quando eu fui pregar para vocês, eu não vim nesse nível de sabedoria, porque eu não queria que a fé de vocês se apoiasse nos homens, mas eu vim em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia. Existe um outro tipo de sabedoria que você tinha que estar procurando na sua vida. A demonstração do Espírito e de poder. E Paulo começa a falar, porque o que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram, e o coração do homem jamais pensou. Preste atenção no mar de conhecimento, no universo de sabedoria que a gente está envolvido. Porque Paulo fala que de tudo que o ser humano sabe, tudo que já entrou na cabeça do homem, de todas as ciências, tudo que o homem imagina sobre Deus e que ele já sabe, não passou pelos ouvidos dele, não entrou no coração dele, os olhos dele não ouviram. Preste atenção, Paulo está falando de um nível de conhecimento e revelação de Deus que a gente não tem a mínima ideia. No entanto, é possível ser cristão e servir a Deus nessa superficialidade de entendimento, sem jamais tocar nas profundezas de Deus. Eu não posso me conformar em me colocar diante de vocês todos os domingos, sabendo que nós temos um Deus tão profundo e deixando vocês viverem uma vida tão superficial. Eu não posso me conformar que a gente acha que sabe tanto sobre Deus, quando a gente, na verdade, não sabe nada, não arranhou a superfície. Então Paulo fala, porque nós recebemos um Espírito que ele conhece as profundezas de Deus. Nós recebemos um Espírito que nos revela o que de Deus nos foi dado gratuitamente. O processo de Deus conosco o tempo todo é tentar abrir a nossa cabeça para aquilo que Ele tem para nós, que são coisas maravilhosas. Só que para você ter o raciocínio de Deus, o entendimento de Deus, você tem que abrir mão desse bando de superficialidade humana que você se apaixonou tanto, que você achou tão interessante, que você achou que era tão bom. Eu fico muito penalizado dos crentes que estão enganados em todas as igrejas, achando que sabem tanta coisa e ensinando os outros aquele lixo, fazendo lá. Hoje, incrível que hoje todo mundo tem uma plataforma para ensinar os outros. Hoje todo mundo badala na internet tentando passar conhecimento da carne, dos homens e dos demônios para os outros, porque as pessoas não estão discernindo que muita coisa dessa ciência atual é demoníaca. É sabedoria de demônios.
Quanto mais coisas interessantes o diabo ensinar para as pessoas, mais ele afasta elas da vida de Deus, da revelação de Deus, do conhecimento do Espírito de Deus. Quanto mais neurociência entra na igreja, quanto mais sabedoria psicológica, sabedoria emocional entra na igreja. Gente, eu vejo tanta gente curando os outros que está pior do que aqueles que eles estão tentando curar. Todo mundo faz cursinho de aconselhamento e se torna psicólogo de todo mundo hoje. É incrível a praga que está acontecendo hoje. Plataformas como Instagram são só para revelar a estupidez que as pessoas estão passando umas para as outras, sem a mínima revelação do Espírito de Deus. Hoje, a ignorância se tornou a moda. Nós não sabemos nada e estamos dizendo para todo mundo que sabemos tudo. Por isso que eu estou pregando para você aqui nessa internet, por isso que eu estou te ensinando, por isso. Come on, gente. Se houvesse uma verdadeira sabedoria de Deus, essas pessoas estavam caladas, de cara no chão, sem falar nada. Eu não sei nada, eu não aprendi nada, eu não sei nada ainda e estou querendo ensinar os outros. No entanto, a gente tem um Deus que está tentando nos desencapsular, tentando nos... Então, a progressão do nosso caminhar com Deus é uma progressão de revelação. Deus quer abrir os olhos da gente. Quando a vida começa a progredir, nós descobrimos que não estávamos sabendo de nada. Efésios 5:8 diz assim: porque vocês eram trevas, éramos trevas. Quando a vida progride de verdade, ela está levando a gente para uma iluminação. Levar para a iluminação significa que a gente está vindo das trevas. Ei, nós estamos vindo, de onde que a gente está vindo? E o pior é ter que dizer que elas não saíram da gente ainda completamente. O pior é ter que dizer que todo esse esforço para conhecer a Deus não foi muito longe ainda. Não foi. Eu buscando a Deus todos esses anos, eu percebi que o conhecimento que vem sendo adicionado na minha vida é muito pequeno. É muito pequeno, leva muitos anos para aprender uma coisinha de Deus. E nós estamos vindo das trevas, e eu espero que a gente saia delas mais rápido. E diante de nós está mais um ano, 2026, e o único projeto que eu tenho, o único clamor que eu tenho para Deus é: me ajuda a chegar naquele lugar para o qual eu nasci, o lugar de revelação, o lugar de iluminação. Me ajuda a enxergar, sair das trevas. O chamado de Deus para nós, o chamado da vida para nós é aprender. Escute, queridos. O ser humano é uma criatura que ele se prende em suas próprias trevas. Eu não sei como que Deus vai fazer essa pregação hoje. Eu estou tentando deixar ele me guiar. Mas olha, quantas vezes você ficou em casa esse ano? Você não veio à igreja. Porque você estava em trevas. E você amou mais as suas trevas do que o lugar onde você podia receber uma luz. Pode olhar para mim. Não é hora de orar agora, não. É hora de confrontar. Olha para mim. Quantas vezes Deus está falando com você? Você ficou em casa, emburrado, magoado, desanimado. Sabe por quê? Você se refugiou nas suas trevas de novo. Você se escondeu na sua caverna. Você fugiu da luz. Você correu do lugar onde Deus podia te iluminar. Porque uma coisa é Deus querer nos iluminar. Outra coisa é a gente deixar Ele fazer isso.
quando Deus vem com aquela luz na nossa cara, a gente prefere um lugar para esconder. E isso torna muito mais lento o processo. Eu espero chegar no lugar, porque eu estou indo tão devagar, eu pensei que ia ir mais rápido, mas o Senhor está me fazendo ir tão devagar, que o lugar dessa pregação é para chegar, sabe onde? Naquela resposta da sua vida que nunca chegou. Nunca chegou. E Deus só me mandou aqui dizer uma coisa nessa manhã: a resposta existe. Eu vejo ela tão clara, Deus falando, eu vejo ela tão clara na sua vida. A resposta desse desânimo, dessa morte, dessa coisa aprisionada. Eu sei tudo que te prende, eu tenho uma revelação. Se eu te desse uma chave, você abriria tudo, mas você nem procura essa chave. Você nem procura. Você prefere ficar preso aí no seu desânimo. Você prefere se endurecer. Aí é muito própria a palavra quando Deus chega para nós e diz assim: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Eu prefiro ficar com raiva do que vir me quebrantar. Eu prefiro me afastar do que vir me unir. Eu prefiro me endurecer, me emburrar, me defender, do que vir me render a essa luz, do que vir. Nós amamos mais as trevas. Antes de eu esquecer o que Deus já falou no meu espírito 3 vezes nessa mensagem, no meu coração, é que todo esse apego à ignorância, todo esse apego a essa escuridão em nós, ela está baseada, firmada, enraizada na iniquidade de nossas famílias. Os pecados são tantos do nosso passado, das nossas gerações, que o diabo não deixa a nossa mente iluminar. Não deixa. Você lê a Bíblia, ela não entra. Você ora, não tem revelação. Vem para a igreja, não acontece nada. O diabo não deixa. A iniquidade continua determinando o tanto de iluminação que eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar que eu tomo a Santa Ceia todos os meses na igreja e a minha mente continua presa, porque eu não derrubei essa parede da iniquidade ainda, porque eu não lutei o suficiente, eu nem me dou conta de que todos esses pecados mantêm o controle do inimigo na minha cabeça. Porque se não fosse isso, Deus já tinha me revelado as coisas. Tudo o que a gente precisa é que Deus seja justo, esteja justificado em abrir a nossa cabeça, em tirar o véu que a escuridão colocou sobre nós. Nós não precisamos de outra coisa senão de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria, conhecimento, revelação, entendimento, compreensão, coração quebrantado para entender. É isso que Deus tem para nos dar. É isso que o Espírito Santo quer nos dar. E é para isso que Deus quer nos trazer na sua casa em 2026. Para que você vai jejuar? Nós já terminamos o jejum de 2025. E teve gente aqui que nem fez. Está tão feliz com a sua ignorância, que nem chorar um pouco diante de Deus, teve condição de fazer. Está tão distraído com a cobiça da sua carne, que nem fazer isso, você teve força para fazer. Eu falo para vocês, nosso estado não é bom não. Não é bom. Agora, interessante, nós estamos na divisão, né? Aqui é 2025, aqui é 2026. Né? Nós temos aqui nessa divisão. E Deus está dizendo assim, o que é que você acha que está diante de você? É só mais uma oportunidade para te iluminar. É só mais uma oportunidade para te tirar das trevas. Você vai querer sair de lá ou você vai ter a mesma postura do ano anterior? Você vai aproveitar as oportunidades para largar suas trevas, para quebrar os registros da iniquidade que prendem a sua cabeça na escuridão? Ou você vai continuar justificando esse lugarzinho que você aprendeu a ficar nele? Falo para vocês, o Senhor quer mover a gente de lugar, mas a gente está felizmente, acomodadamente, gostosamente assentado nesse lugar e não está planejando.
não está planejando sair daí. Eu estou pregando nessa manhã do desespero do meu espírito. Só que eu sei que quem está desesperado aqui sou eu. Tem gente que está olhando para mim, para o meu desespero, mas não está. Você não está nem pensando no que eu estou falando nessa manhã. Você está tão conformado com essa vida, nesse nível, que você não está nem pensando no que eu estou falando. Você não entende que o que Deus precisa é mudar a sua perspectiva. Você não entende isso. O que Deus precisa é mudar a sua cabeça. O que é arrependimento? Senão mudança de mente. Não houve arrependimento em você. Eu posso dizer, não houve arrependimento em você. Eu posso declarar de novo, não houve arrependimento. Sua cabeça é a mesma. Você pensa do mesmo jeito. Seus raciocínios são os mesmos. Você anda pelos velhos caminhos neurais da sua mente. Você anda pelos mesmos caminhos. As conclusões que você chega são as mesmas. Sabe qual é a prova que eu tenho que você chega nas mesmas conclusões? As coisas que você pede a Deus são as mesmas. As orações suas são as mesmas. É claro que isso aqui não serve para absolutamente todo mundo que está aqui. Mas na maior parte das coisas, a nossa mente não saiu do lugar. Estou te falando. Não estou apressado nessa mensagem. Eu acho que a gente precisa assumir a nossa ignorância primeiro. A gente precisa assumir a nossa falta de revelação de Deus. O pouco que a gente ora só está sendo suficiente para respirar na presença de Deus. Não está sendo suficiente para receber revelação. Não está. Eu estou te falando, não está. Eu te provo isso para mim mesmo, porque eu vejo uma coisa, as pessoas não mudam de comportamento. Não muda de comportamento porque não mudou de cabeça. Não muda de cabeça porque não houve revelação. Não houve revelação porque não houve busca suficiente. Não houve. Eu quero ler Provérbios 2. Que foi o capítulo lido na introdução. O capítulo 2, no versículo 3. Se clamares por discernimento, se por entendimento alçares a tua voz, se procurares a sabedoria como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor. O problema é que as pessoas não pagam esse preço pela revelação. A revelação é a coisa mais cara que existe. Por isso, eu li, na introdução dessa mensagem, Provérbios 23, 23. Compra a sabedoria. Compra a verdade. Você acha que vai achar a verdade só de vir no culto? Escuta, quando você vem no culto, você vai ser exposto à verdade. O problema, nem sempre, é a verdade que vai estar exposta. É o tipo de coração que você trouxe para a igreja. Você vem com um coração que ele não está buscando a verdade. Ele não está tão desesperado por aquilo que Deus quer falar. Então, por mais que Deus exponha a verdade, não há fome, não há sede por uma vida justa. Se Deus está fazendo uma coisa em mim, e eu espero que Ele esteja, Ele está criando em mim uma fome pela verdade. Uma das partes da armadura de Deus mais importantes é o cinto da verdade. Não se ouve muito falar nisso, não se ouve muito pregar nisso, mas o cinto da verdade é uma das partes mais importantes da nossa armadura, porque sem a verdade, e a verdade que eu estou falando aqui não é o texto bíblico que você lê e não entende nada, a verdade que eu estou falando é a verdade que chega no seu coração, é a revelação. Sem essa verdade revelada, do que vale as outras coisas? Você não consegue entender as coisas se você não chega na verdade, se o seu espírito não chega na verdade da situação.
A verdade é uma coisa revelada no Espírito, é um abrir da entendimento, é uma luz que brilha lá dentro, para você compreender. É por isso que João 8,32 ele diz o quê? Conhecereis. Ele fala assim: lereis sobre a verdade, e a verdade vos libertará. Ouvireis alguém pregar sobre a verdade, e a verdade vos libertará. Ficareis sabendo que existe uma verdade, e a verdade vos libertará. Não é assim que a verdade trabalha. A verdade trabalha quando ela é conhecereis. Tereis uma experiência, tereis uma revelação, tereis um abrir do endurecimento do seu coração. Vai quebrar uma brecha, vai abrir uma fresta, vai abrir uma ponta de luz, vai entrar. É ali que se conhece uma verdade. Eu estou falando da maior guerra que existe em relação ao coração humano. Deixa entrar tudo pelos ouvidos, mas não deixa a verdade chegar no coração. Deixa passar tudo pelos olhos, mas não deixa a verdade chegar no coração. Alguém fala para Deus nessa manhã: me dá o centro da verdade. Come on, church. Você tem que orar por isso todo dia. Você tem que pedir um novo cinto da verdade, porque olha, quem está dormindo, acorda. Quem está dormindo, acorda. É, porque eu tenho que acordar, as pessoas estão dormindo no culto. E quem estava orando também acorda, que agora não é hora de orar. Olha para mim aqui. Agora esqueci o que eu ia falar. Você precisa receber a verdade em você. Você sabe o que a verdade faz com a pessoa? Muda ela de lugar. Não mudou a postura, não mudou nada, não mudou aquele comportamento, não chegou verdade nenhuma aí. Você continua ouvindo as coisas, mas não faz efeito nenhum em você. Como é que é verdade, uma coisa tão poderosa, entra em você e não faz nada? Não entrou. Não se engane, a verdade não está entrando em você. A verdade muda o comportamento das pessoas. Ela muda a postura. Nós somos duros de receber a verdade. Existe uma estatística que mostra que as pessoas que passaram por um infarto, elas vivem mais do que as pessoas que nunca passaram por um. Por quê? Porque o infarto abriu a cabeça para alimentação. Alguns podem dizer: o infarto é uma bênção. Estende a vida das pessoas. Por quê? Porque o conselho da mamãe nunca ouve. O conselho da esposa para não comer aquela bagulhada nunca ouve. O conselho dos médicos para comer direito nunca ouve. O conselho de Deus para comer direito nunca ouve. Arrebenta com o coração. Aí tem um infarto, aí acorda. Por quê? Porque viu a morte. Nós somos ruins de verdade. Nós somos duros da verdade. Por isso que você não pode mal entender quando Deus trata mal uma pessoa. Deus está tentando salvar ela. Não deixa quebrar a cara. Não deixa quebrar de novo. Não, quebra de novo, 3 vezes. Porque Deus é esse. É um Deus que está tentando te acordar, só isso. Você não sabe o tanto que você é duro. Você não sabe. O que Deus é capaz de fazer para quebrar uma cabeça. Para salvar uma alma. Certo homem, história verídica aqui dos Estados Unidos. A esposa, eu li essa história no livro. A esposa ia na igreja, numa igreja americana aqui, não sei em que estado, e você sabe, quando a esposa vem na igreja, como aqui nós temos esposas que vêm na igreja, e o pastor sempre pergunta: mas seu marido? Ah, pastor, está em casa, como sempre, né? Os maridos em casa. E aquele marido sempre em casa, e nunca aqui. E ele aparecia lá. Americano, geralmente, ele vai na igreja na Páscoa, não é no Natal, é na Páscoa. Incrível que as igrejas americanas, assim, ó, de gente na Páscoa. Dobra o número de gente. Só na Páscoa, depois some. Ele ia na Páscoa, entendeu? Só que um dia, fizeram um almoço.
do lado de fora, naquela casa rica, maravilhosa, né? Aquele almoço lá no jardim. E no meio daquele almoço começou a cair uma chuva, mas aquela chuva forte. E todo mundo, para ajudar a carregar uma panela, um prato, uma coisa, uma comida para dentro de casa, né? Todo mundo rapidamente ali, pegando as coisas, correram para dentro de casa. Ele pegou alguma coisa e correu para dentro de casa, só que ele não viu que a vidraça estava fechada. E no meio daquela correria, ele espatifou o seu corpo naquela vidraça. E ele estava no hospital, pedindo a visita do pastor, porque ele estava cheio de cacos de vidro no seu corpo. E na cama do hospital, ele falava: pastor, agora eu quero ir na igreja. Pastor, agora eu quero saber sobre Deus. Agora fala comigo assim, por quê? Fala comigo, por quê? Que a gente, tem gente que não está falando, fala comigo, por quê? Que a gente precisa disso. Teve gente que não falou. Duro de coração. Alguém disse comigo: Deus me ama o suficiente para tentar me acordar. Vem cá. Aleluia. Fica aqui. Porém, como Deus faz? Deus nunca começa com uma tragédia, com uma exposição, com uma coisa extrema. Deus trabalha, a forma de Deus trabalhar é o oposto da forma do diabo trabalhar. Deus trabalha respeitando o ser humano. Deus trabalha caminhando. Como é que o Deus do universo caminha comigo? Como é que o Deus do universo se põe do meu lado e caminha comigo, sem eu entender nada dele, sem eu enxergar ele, sem eu querer dar ouvidos para ele, e ele caminha comigo na minha ignorância, e ele fica esperando o meu coração abrir para a sabedoria. Ele fica esperando se essa boca vai algum dia abrir e dizer: me ensina, me guia, me instrui, eu quero te conhecer. Porque essa cabecinha pequena fica pensando que sabe tudo, já tem os seus planos, e já sabe o que vai fazer, e não precisa de ajuda, e faz os seus próprios. Ele não faz isso pensando, ele faz isso inconscientemente. E o seu coraçãozinho fica dizendo: pode ficar tranquilo, nós vamos resolver isso. E Deus do seu lado, esperando para revelar a verdade. Então Deus passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 3 décadas, 4 décadas, ao redor dessa pessoa. E Deus envia pessoas. Uma pequena mensagem, uma pequena palavra. Pronto, saiu da vida dela. Passou um tempo na vida dela, Deus envia outra. Fala: profeta, quer sair do lugar? Não, eu sei. O profeta não quer sair do lugar. Uma palavra. O que Deus está fazendo? Pode sentar. Deus não aparece com um anjo, tentando assustar essa pessoa, que nem preparado para ver anjo ela está. Aí Deus manda um ser humano. Seres humanos são anjos de Deus enviados em nossa vida. A gente fecha a cara para eles, a gente se emburra com eles, a gente se ofende com eles, a gente faz bico com eles, e a gente está rejeitando um mensageiro de Deus. Porque tudo que Deus está querendo fazer é esclarecer essa criatura. Porque Deus ama essa criatura que tem um cérebro, que Deus quer, esse cérebro, esse espírito que está nele, tem condições de receber a revelação do Todo-Poderoso, da divindade. Aquela que desceu sobre Daniel, ele interpretava os sonhos. Aquela que, sem saber o sonho, ele conseguia ver o sonho que o rei teve, dizer para o rei o que ele sonhou e a interpretação do rei. Aquela que, come on, Deus fez uma criatura que é uma antena para receber revelações. Então Deus fica ao redor dessa pessoa e o Espírito Santo carinhosamente fala com ela e não resolve nada. Não resolve. E Deus às vezes tem que usar meios mais drásticos para fazer a pessoa acordar. E a proposta de Deus é:
Busque a sabedoria. Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria. Presta atenção. Eu não acho que esse versículo, a palavra de Deus é perfeita. Eu não estou querendo desmerecer a palavra de Deus. Eu estou querendo dizer que esse versículo diz assim, Tiago 1,5. Repete comigo, se alguém tem falta de sabedoria. Só um minutinho. Como assim, se alguém tem falta? Quem é que não tem falta aqui? Levanta, por favor. Quero te conhecer. Me prostrar aos seus pés. Se alguém tem falta, como que Deus fala assim, se alguém tem falta? Não é bem se alguém tem falta. Entenda comigo, eu não estou tentando mudar a palavra de Deus. Mas é como se ele estivesse falando assim, se alguém sabe que tem falta. Porque se você não sabe, você não vai pedir. Falta? Claro que você tem. Claro que você tem, mas você não sabe. Você é orgulhoso, você acha que sabe tudo. Como é que você vai pedir se você não sabe que tem falta de sabedoria? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á dado. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu poderia responder todas as questões. Eu poderia te dizer como é que soluciona aquilo. Eu posso te dizer como que soluciona aquilo. Mas você não é humilde o suficiente para gritar. Você não é humilde o suficiente para clamar. Você não é humilde o suficiente para buscar como se estivesse cavando um tesouro, garimpar. Você não é humilde o suficiente nem para abrir a boca. Come on, church, eu estou confrontando a nossa dureza aqui. Se alguém tem falta, não sei como resolver essa situação. Eu sei que você não sabe. E o Espírito Santo sabe que você não sabe. E o Espírito Santo sabe que podia deixar você saber. E o Espírito, oh meu Deus, e o Espírito Santo sabe que podia ensinar você tudo aquilo que você não sabe, mas você nem abre a boca para pedir. E o Espírito Santo sofre, porque vê você pagando o preço da ignorância, mas ele não pode interferir, porque ele não pode te forçar na sabedoria. Você tem que desejar a sabedoria, você tem que clamar por ela, você tem que gritar por ela. Mas você vive calado, afastado, distante, conformado, feliz na ignorância. Diga comigo, feliz na ignorância. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Não sei nada, não entendo nada. Só prejuízo. Só tristeza. Feliz Ano Novo. Vai. Em mais um ano de ignorância. Vai. Em mais um ano sem revelação. Vai. Em mais um ano sem respostas. Daquele que você ama e diz que vai te dar a resposta. E a resposta não chega. É isso que Deus está fazendo com o seu pastor. Por isso que ele vem aqui desse jeito. Porque é isso que Deus está fazendo comigo. Ele está literalmente me colocando em desespero. Aí eu percebo que o desespero é o sinal de que Deus começou a me acordar. O desespero no espírito é o sinal de que Deus começou a chegar no meu coração duro. Mas enquanto não há desespero, a conformidade, a tranquilidade. Escuta, eu realmente não sei se eu vou chegar nem na metade do que está escrito ali. Mas eu queria que você declarasse uma coisa. Eu vou te falar para você declarar verdades. Você é suposto saber o que fazer. Acorda, irmão. Você que está dormindo, acordou. O crente está dormindo, irmão. Estou olhando aqui, está dormindo no banco. Há um peso espiritual sobre esse momento. Incrível. Incrível. Fala comigo. Eu sou suposto saber o que fazer.
Mas quantas vezes o que sai da sua boca é: eu não sei o que fazer. Aliás, você fala assim: eu não sei mais o que fazer. Oh, really? Você já foi orar o suficiente para ser revelado? Você já pagou o preço pela sabedoria? O que Provérbios 23 diz? Compra a sabedoria. Você já foi comprar? Incrível que... Diga comigo assim: a Bíblia não ignora as 5 virgens loucas. Bonitinha igual as outras. Mas louquinha. Deus está falando: metade do meu povo, ó. Metade. Louquinho. Por quê? Virgem. Virgem ao mundo? Virgem a quem? Louquinho. Cabeça. Por quê? Não tem azeite. Por que não tem azeite? Responde. Não foi comprar. Por que não tem azeite? Tem gente que não gosta de comprar nada, gente. Não compra nada. Eu pagar. A Bíblia não ignora as virgens loucas no meio da igreja. Não sabe o que fazer. Não tem revelação. Escuta. Nós tínhamos que ter vergonha de dizer que servimos o Deus de Daniel, o qual, no capítulo 2, verso 22 do seu livro, diz assim: ele revela o profundo e o escondido, sabe o que está em trevas, e com ele mora a luz. Eu não sei como você lê um versículo desse e não fica desesperado. Eu não sei como você lê um versículo desse e não entende que o Deus que você serve é luz. Ele serve para te iluminar e você continua sem saber o que fazer. Os crentes não têm desespero suficiente para receber sabedoria de Deus. Deus não pediu para eu vir aqui hoje pregar que existe sabedoria disponível. Não pediu isso. Ele mandou eu vir expor a sua falta de desejo por ela. Porque se já tivesse desejo, ele estava dando. Se alguém sabe, para mim é essa palavra que faltou no versículo. Se alguém sabe que tem falta de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á dada. Há um desespero dentro de mim. Eu espero que ele chegue dentro de você. Eu não quero viver mais um ano da minha vida para continuar a minha ignorância. Eu não quero viver mais um ano da minha vida para viver sem revelação. Eu não quero entrar mais um ano da minha vida sem mudar o meu comportamento, porque a burrice não vai embora. Eu não quero viver mais um ano da minha vida sem mudar de vida, porque a minha dureza não vai embora. Eu não quero gastar os dias poucos que eu tenho nessa terra, suado de trabalho, de dificuldade, sem revelação. Eu não quero viver para comer pão e arroz e feijão e dormir e trabalhar e descansar e nada mais. Porque meu comportamento não muda, porque a minha cabeça não muda, porque a luz não chega da minha cabeça. Come on. A sabedoria está disponível. A revelação está disponível. Mas não há fome por ela. Não há desejo por ela. Eclesiastes 2:26. Eclesiastes 2:26. Eu já estou quase ouvindo o Espírito Santo mandar eu parar, tá? Quase. Eclesiastes 2:26 é um versículo que eu oro. Você sabe, eu oro os versículos. Eu oro os versículos. Ao homem que lhe agrada, Deus dá
sabedoria, conhecimento e alegria. Eu não sei como você tem condição de ler um versículo desse e não fazer a pergunta para Deus: você está se agradando de mim ou não? Porque eu não estou vendo essas coisas na minha vida. Você está se agradando de mim ou não? Porque eu não estou vendo isso na minha vida. Porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Eu viro para Deus e falo para Ele: se você não está se agradando de mim, por favor, me diga por quê. Porque eu não posso ter falta dessas coisas. Eu não posso faltar em conhecimento, em sabedoria e alegria. Por acaso está surgindo algum desespero no coração de alguém aqui? Por acaso alguém está tendo uma perspectiva diferente para 2026? Você está dizendo amém. Mas daqui a 3 meses eu vou olhar no seu rosto. Daqui a 3 meses, dentro de 2026, eu vou olhar nos seus olhos. Eu não vou falar nada. Mas o Espírito dentro de mim vai discernir: olha lá, não mudou nada. Olha lá, não saiu do mesmo lugar. Não, olha lá, saiu do lugar. Olha lá, mudou de postura. Ó, mudou de atitude. Isso eu vou saber se a sabedoria chegou ou não. Sabedoria não é conhecimento intelectual, onde você aprende, não faz nada, não muda nada, sai com a cabeça cheia de bolorota e não muda nada. Sabedoria é uma coisa que transforma o seu coração. Sabedoria é uma coisa que muda dentro de você. Sabedoria é uma revelação que entra dentro de você, faz você mudar. Você fala diferente, você pensa diferente, você age diferente, você se posiciona diferente, porque a sabedoria entrou em você. Se você continuar apaixonado pelas mesmas cobiças que você teve todos os anos da sua vida, a sabedoria não entrou. Se você continuar escravo dos mesmos fracassos, das mesmas situações, dos mesmos sentimentos, dos mesmos carências, você não recebeu sabedoria nenhuma. Quando Deus me fez, Ele falou: vou botar um fogo diferente dentro desse moço. Ele não vai pregar assim. Ele não vai pregar assim, ele vai pregar assim. É assim que o fogo de Deus é dentro de mim. E eu estou cansado. Meu corpo, eu quero mais dormir. O tanto que a gente trabalhou essas 2 semanas. No entanto, tem um fogo dentro de mim. Tem um fogo espiritual dentro de mim. Tem um desespero dentro de mim pela sabedoria de Deus. Sabe o que eu vou fazer? Parar a pregação e pedir você para vir para o altar. Você vai vir em silêncio, em humilhação, sem falar com ninguém, sem abraçar ninguém, sem tocar em ninguém. Você vai vir para esse altar, para se humilhar diante de Deus, e por favor, fique aqui bem pertinho, mais perto, para dar espaço para todo mundo que está vindo por aí.
Desculpa eu parar a oração, mas eu vou continuar minha pregação aqui no altar. Desculpa interromper sua oração, eu sei que você está quebrantado diante do Senhor. Mas ouça as minhas palavras. É possível. Olha as palavras de Deus que eu vou falar para você agora. É possível sair de baixo, de onde o inimigo oprime na ignorância, e subir a um lugar onde nós dominamos o inimigo. Olhe para mim, olhe para mim. Isso é feito através da sabedoria e da revelação. Presta atenção nas palavras proféticas que eu vou falar aqui agora. É possível ser o homem, a mulher, a criatura vitoriosa e superior que Deus nos criou e nos ordenou para ser. Isso é possível através da sabedoria e da revelação. É possível sair da depressão e da angústia, do alto flagelo emocional. Porque o que está imperando na tua cabeça é uma burrice. É possível sair através da sabedoria e da revelação. Se eu fosse você, eu amava a sabedoria. Porque a palavra de Deus diz que aquele que me ama, que ama a sabedoria, encontrará a vida. Mas aquele que pecar contra mim, peca contra a sua própria alma. Pare de amar a estupidez. Pare de amar tanto a sua própria ignorância. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. É possível parar de sofrer coisas que não somos supostos sofrer e viver em níveis que não somos supostos viver. Isso é através da sabedoria e da revelação. Quando a luz de Deus penetra na cabeça de um crente, ele sai do buraco. Ninguém tira ele do buraco. A sabedoria tira ele de lá. É possível atingir os planos de Deus para nós, que na vida de muita gente aqui não está acontecendo. Que são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. É possível através da sabedoria e da revelação. Eu espero que você entenda o que o Espírito de Deus está dizendo. Ele está confrontando a sua dureza de coração, a sua burrice. Ele está confrontando o seu endurecimento. E se alguém se ofender aqui, deixa só a carne se ofender, tá? Não deixa o Espírito se ofender não, porque eu estou combatendo um mal aqui nessa manhã. É possível não viver mais na doença. Presta atenção. Presta atenção. Deus pode chegar para você, se Ele tiver misericórdia suficiente, se Ele te achar humilde o suficiente, se Ele se agradar de você. E Deus só precisa falar para você que comidas fazem mal para o seu corpo. É só isso que Ele precisa fazer. Sabe por quê? A mãe falar não adianta. Os médicos falar não adianta. Mas se Deus chegar no teu coração com uma revelação e falar assim, isso aqui que você gosta de comer está te trazendo morte. E se você parar de comer isso, em vez de comer isso, você comer isso e isso e isso, você não está nem preocupado de que Deus está interessado em fazer a sua dieta. Você não está nem preocupado com isso. No entanto, o Deus da sabedoria que comeu, que fez o seu corpo, que não é igual ao de todo mundo, ele tem uma química específica. Ele sabe que vegetais te fazem bem e que vegetais podem te fazer mal. Eu estou te falando que o Espírito de Deus está interessado em te tirar da doença. Você não precisa ir em médico, ficar fazendo detox,
ficar fazendo isso? Você faz detox por quê? Porque você sabe que você mesmo se intoxicou. Por que você precisa fazer detox? Porque você sabe que você mesmo botou um monte de lixo dentro de você. Pergunta do Espírito Santo. Você quer fazer 3 detox por ano? Continuar se intoxicando? Ou parar com essa burrice de se intoxicar e viver uma vida sem intoxicação? Quem pode te ensinar a comer? Fala comigo, o Espírito Santo. Alguém alguma vez já perguntou ao Espírito Santo, com humildade, você aprova o que eu como? Você aprova? O Senhor não mandou perguntar se você gosta do que você come. O Senhor não mandou perguntar isso. O Senhor mandou perguntar se você pergunta ao Espírito Santo. É isso aqui é o seu templo, é a sua casa. É o seu motor. Você gosta do tipo de gasolina que eu ponho nele? As pessoas não estão preocupadas com isso. Mas é possível parar de viver na doença. É possível sair da pobreza e da miséria financeira. Você já perguntou para o Espírito Santo? Onde que é para botar esse dólar? E aquele dólar? E aquele outro dólar? Ou você faz da sua cabeça? O Espírito Santo gostaria de ser o seu consultor financeiro, mas você não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Você entende que a vida da gente pode mudar com um pouco de sabedoria? Você entende que o que você precisa é parar de justificar esses sentimentos? É possível sair dessa tristeza, dessa depressão, desse marasmo, desse desânimo, com uma palavra de sabedoria de Deus. Deus quer nos dar revelação. Revelação é informação privilegiada. Revelação é recompensa para quem se dedicou a buscar. Revelação é resposta de Deus para pessoas que acreditam que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando eu venho diante de Deus para orar, e a minha carne está dizendo, que hora vai acabar isso? Eu falei, cala a boca. Eu preciso ficar aqui até ele me responder. Eu estou cansado. Olha no relógio, vê se já passou meia hora. Cala a boca. E a carne gritando. Olha de novo no relógio, porque eu estou querendo saber que hora é. Eu falei, cala a boca. Eu estou precisando de sabedoria. É uma guerra. Uma guerra que eu faço, mas você é preguiçoso e não faz. Os preguiçosos, peçam misericórdia ao Senhor. Porque a sabedoria não vai vir na preguiça. Ela vai vir na revelação. Revelação é informação privilegiada para quem paga o preço. A revelação é a diferença da qualidade de vida nas pessoas na igreja. A revelação é o descortinar dos segredos que destravam a vida. A revelação remove os impedimentos. A revelação destrava o nosso destino. Deus quer nos dar revelação. A revelação é uma coisa que vem ao coração. Você tem que quebrar o coração diante de Deus. A revelação é a luz de Deus em nós. E o preço da revelação é buscar o Senhor. Por que que o meu projeto de vida para 2026 continua sendo o mesmo? Buscar e buscar e buscar. Por que que eu já grampeei as minhas 12 folhinhas de oração? Por quê? Porque eu sou religioso? Não, querido. Eu não quero viver na burrice da minha própria cabeça, na dureza do meu próprio coração. Eu invisto na oração, porque eu sei que Ele pode falar comigo lá. Uma dica de Deus muda tudo. Come on, church.
Come on, church. Estou tentando realmente entregar o máximo para você nessa última palavra do ano, mas eu vou deixar você orar agora.